Oi, gente! Bem-vindos a mais um Momento Geopolítico com Camila. Vamos começar falando do Brasil. No último domingo, em pronunciamento oficial aos fiéis, o Papa Francisco lamentou o aumento do número de mortes na América Latina pela Covid-19 e citou indiretamente o Brasil ao falar do quão terrível é um país ter uma morte a cada minuto pela Covid-19. E esse país, infelizmente, é o Brasil. Enquanto isso, a Nova Zelândia é o primeiro país a anunciar que não tem mais nenhum caso de coronavírus ativo no país e, assim, está pronta para a retomada social e econômica do país. Em seguida, vamos para a Europa. No dia 8 de maio, nesta segunda-feira, se inicia o julgamento de militares el-salvadorenhos acusados por crimes de guerra na Espanha. Eles teriam assassinado muitos jesuítas espanhóis em El Salvador. O processo está na justiça há décadas, movidas pelos próprios jesuítas e pela Associação Espanhola de Direitos Humanos. Também foi noticiado no site do Vaticano. Em outro ponto, na Alemanha, o presidente americano Donald Trump anuncia que vai cortar muitas tropas que estão localizadas no país e redistribuí-las em outros países ou até realocá-las nos Estados Unidos, tropas as quais são disponibilizadas pela OTAN. E os Estados Unidos é o maior fornecedor de tropas à organização, responsável por cerca de 30% das tropas militares, e agora desejam que outros países também disponibilizem sua força militar para colaborar com a organização. A França anuncia a morte do líder da organização terrorista Al-Qaeda no norte da África. Segundo o porta-voz das relações exteriores francês, o chefe islâmico teria morrido em combate no Mali. Agora, na América Central, a Costa Rica realiza os primeiros casamentos entre pessoas homossexuais. O país foi o pioneiro a permitir a união entre pessoas do mesmo sexo na América Central, o que já é realidade natural em vários países. Infelizmente, não era uma realidade para os costarriquenses. Foi uma grande conquista. E na Ásia, há conflitos entre nações da região. A China mobiliza tropas para ocupar uma pequena extensão de terra ao redor do Himalaia, que é disputada com a Índia. Os dois países brigam por este pequeno território já há algum tempo. Bom, e agora vamos adentrar no tema desse vídeo, que é a questão de Israel e Palestina. Eu escolhi esse tema porque, assim como todos os outros, ele é muito recorrente, mas foi perdendo a atenção mundial. As pessoas foram se esquecendo desse conflito porque ele já acontece há muito tempo. Principalmente agora, com a pandemia da Covid-19, as notícias estão principalmente voltadas para o vírus, com certeza. E aí, as pessoas vão deixando de falar de outros conflitos mundiais que não deixam de acontecer por conta da pandemia. A história de Israel e Palestina é gigantesca, tem muitos detalhes, é uma história complexa, mas eu vou tentar resumir aqui com os principais pontos, sem todo o detalhamento, mas de forma clara e objetiva. Primeiro, uma palavra-chave que eu gostaria de explicar para o início dessa história é a diáspora. Diáspora, no dicionário, quer dizer o deslocamento de pessoas forçadas para um determinado território em razões religiosas, sociais, culturais. No caso de Israel, essa diáspora ocorreu em função do término da Segunda Guerra Mundial e muitos judeus estavam deslocados. A preocupação mundial era de encontrar um território para abrigar essas pessoas. Mas para os próprios judeus, a diáspora tinha um significado muito importante, que seria o retorno do povo hebreu à Terra Prometida. E aí tinha um território no Oriente Médio em que a ONU dividiu entre os judeus e os árabes palestinos. E aí ficou o Estado de Israel e Palestina. E então a rivalidade entre os dois países sempre foi muito grande, tanto em função religiosa, de questões culturais, mas principalmente em função das questões territoriais. Sempre houve uma disputa entre os dois países para tomar território um do outro e também regiões ao redor deles, outros territórios do Oriente Médio.
houve o domínio da faixa de Gaza, da península do Sinai, que era do Egito, das colinas de Golã, da Cisjordânia, que até hoje está em pauta. Ela já foi anexada, depois devolvida, e agora eles estão tentando a anexação da Cisjordânia. É um assunto que está a todo vapor no Oriente Médio atualmente. No entanto, na maioria das vezes, quem dominava o território era Israel. E por isso, já foi proposto muitos acordos de paz. No final do século, eles estabeleceram um acordo de paz, mas os conflitos não cessaram. E depois, a Palestina também não aceitou outros acordos. E isso vai se estendendo até hoje, essas brigas, constantes guerras e conflitos no território desses países. E outra questão importante para entender essa rivalidade é a cidade de Jerusalém. Por quê? A cidade de Jerusalém, inicialmente, lá quando foi criado o Estado de Israel e Palestina, ela foi determinada como uma cidade internacional. A ONU reconhece ela como um corpus separatum, ou seja, uma cidade que não tem nacionalidade, ela é da humanidade, devido à importância histórica e religiosa que ela tem para o mundo inteiro. Porque as três principais religiões mundiais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm a cidade como um lugar sagrado. Então, inclusive hoje na cidade, as pessoas respeitam o culto de todas as religiões ali, cada uma em seus templos e lugares marcantes, mas o conflito nunca cessou, porque Israel e Palestina brigavam pelo domínio, pela utilização da cidade de Jerusalém como a capital oficial de um dos dois países. E, inclusive, informalmente, eles dividiram a cidade em Ocidente e Oriente para cada um poder ocupar ali. E nunca se chegou num consenso quanto a isso. Mas aí surge um outro problema. Por que tanta força de Israel? Por conta do apoio estadunidense. Enquanto a maior parte do mundo reconhece ainda, como a ONU orienta, Israel como uma cidade internacional, os Estados Unidos, no final do século passado, criam uma lei que modificaria a embaixada dos Estados Unidos e de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo como capital israelense. Mas essa lei, ela nunca tinha sido colocada em prática. Passaram-se 3 presidentes pelo governo estadunidense e eles foram só adiando essa lei. Até que o presidente Donald Trump, em 2017, resolveu colocar em prática. Todo mundo tinha adiado essa decisão por uma questão diplomática, para evitar conflitos, por uma questão de segurança e não haver mais conflitos com os árabes. Mas o presidente Donald Trump decidiu realmente mudar a embaixada dos Estados Unidos. E isso foi uma grande afronta ao povo árabe, porque enquanto Israel tem o apoio dos Estados Unidos e por isso sempre teve muita força, a Palestina obtém apoio de todos os países árabes. E esse é mais um dos motivos da rivalidade também entre Estados Unidos e os povos árabes. Claro que não é o principal motivo, gente. Lembrando que há outras questões, como por exemplo, questões de terrorismo, interferência política estadunidense em ditaduras do Oriente Médio, a questão do petróleo, tem outros motivos, mas a questão de Jerusalém também implica nessa rincha, nessa briga entre os países. E por isso é tão difícil. E como eu mencionei anteriormente, apesar do respeito das práticas religiosas em Jerusalém acontecer, né, as pessoas permitem, cada um com o seu culto e liberdade ali, mas ainda há atos violentos entre israelenses e palestinos dentro da cidade sagrada. Inclusive, no último vídeo, eu apresentei aqui uma notícia de um policial israelense que matou um palestino inocentemente em Jerusalém. Então, é uma questão muito controversa, que divide opiniões e acaba
interferindo diretamente na vida daquelas pessoas que não têm uma paz, né? Sempre têm o medo de um novo conflito, nunca esperam o que vai acontecer, porque de um dia para o outro um país resolve invadir o território do outro e se inicia uma nova guerra constantemente. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Para quem quiser, eu vou deixar fontes aqui na descrição do vídeo para estudar e pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Inclusive o site da própria ONU, que conta toda a história detalhada com as datas e todos os conflitos que marcaram a história de Israel e Palestina. Deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe com os amigos, deixe o feedback aqui nos comentários e até a próxima!